Muito bem, vamos lá para o nosso estudo do livro O Consolador, livro de Emmanuel, Psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte, Biologia, e é a partir da questão número 40. Então nós vamos abordar aqui 40 e 41 para concluirmos o nosso estudo de hoje, né? Dois temas aqui, são duas questões apenas, mas duas questões que vão nos ajudar bastante aqui nas nossas reflexões. Bom, nós vimos anteriormente, então, Emmanuel trazendo para nós aqui uma abordagem sobre temas relacionados à genética, temas relacionados a deformidades, falando para nós sobre a relação entre genética e vocações e algumas faculdades também, né? Então, é sempre uma dúvida para vermos o nosso mundo hoje e pensarmos se aquilo que nós trazemos em termos de conhecimento, de habilidades, de talentos, tem alguma relação com a genética. Essa é a grande expectativa que as nossas ciências apresentam. Bom dia, abraço. Que as nossas ciências apresentam para tentar fazer com que em laboratório nós consigamos criar pessoas dotadas de grandes habilidades, né? Então seria bastante simples se nós pudéssemos mudar ali um pequeno gene, e nesse gene fazer ali uma mudança de habilidades, criarmos grandes artistas, grandes esportistas, grandes cientistas, enfim, pessoas com habilidades intelectuais e, por que não, também habilidades morais, né? Ou desenvolvimento moral. Então, aqui no tema de hoje, Kardec é perguntado a Emmanuel se a fecundidade e a esterilidade são provas. Então, aqui a resposta que Emmanuel traz, que no quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de provas para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na Terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então Emmanuel apresenta para nós aqui dois caminhos para analisarmos, né? Primeiro, o caminho baseado na vida do mundo material, relacionado mesmo à fecundidade, à reprodução, a muitas vezes o objetivo de uma família, na Constituição, né, na sua Constituição, trazendo ali, né, os seus descendentes, a relação da maternidade, da paternidade. E aí então nós veremos aqui que a fecundidade e a esterilidade, elas são duas situações que são bastante angustiantes para muitas famílias, né? Isso porque a fecundidade é aquilo que todo mundo espera, é o caminho natural para todos nós, por bem ou por mal, né? Por bem no sentido daqueles que se planejam, bom dia Marion, para aqueles que se planejam e buscam os seus descendentes, né? Trazer ali os seus filhos, aguardando ali a expectativa dos seus netos e tudo mais, enquanto que para outros a fecundidade acaba sendo algo negativo, mas negativo no sentido do abuso que se faz da capacidade biológica que todos nós temos, né? Enquanto que a esterilidade, por sua vez, para a grande maioria das vezes, acaba sendo uma grande angústia, porque nós vemos realmente famílias, casais ali que sofrem muito pelo fato de não conseguirem realizar esse desejo da paternidade e da maternidade, né? Então aqui, quando Emmanuel coloca para nós, nesse início, que analisando sob a perspectiva do plano material, do plano terreno, nós podemos ver ali que as duas situações podem ser experiências de provas ou podem ser experiências de expiações. E por que as duas, né? Nós analisamos primeiro que a fecundidade. A fecundidade proporciona para um casal a oportunidade de trazer filhos, ou a experiência de ter filhos. Esses filhos
serão muitas vezes aqueles espíritos que chegam no reencontro desse casal para ajustes de experiências negativas do passado. Então a fecundidade proporciona no ambiente doméstico, no lar, a experiência do reencontro. E aí a gente vai lembrar sempre Joana, quando ela diz para nós que a família é sempre ali a união de espíritos endividados com o passado, na contingência da reencarnação. Né? Não sempre, naturalmente, né? Porque nós temos ali espíritos que chegam para reencontros, né? Proporcionando ali a soma de forças para o desenvolvimento mútuo, sem a relação negativa do passado, sem os débitos do passado. Mas então a fecundidade proporciona para esses espíritos a oportunidade do reencontro. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Já na parte da esterilidade, também ali é uma dificuldade muito grande. Nós vamos encontrar ali, né, aqueles casais que desejam, como nós comentamos no início, a experiência da maternidade e da paternidade e acabam vivendo de uma forma bastante dolorosa a frustração. E aí então vem ali o exercício moral da paciência, da aceitação e da superação dessas frustrações que acabam vivenciando. Então esse é o ponto que Emmanuel traz para nós, observando aqui inicialmente a vida no mundo terreno dentro dessa relação com a fecundidade e com a esterilidade. Ele traz para nós também aqui, num outro ponto de vista agora, falando sobre o plano espiritual. Claro que ele traz aqui como um complemento, né? Porque a pergunta não foi direcionada para o âmbito espiritual, mas realmente, né, na parte da gestação, da fecundidade, da gravidez, da maternidade, da paternidade, da constituição da família de um modo geral. Mas Emmanuel coloca para nós, né, que embora a ideia da fecundidade e a ideia da esterilidade esteja relacionada com a vida no mundo material, espiritualmente o espírito não vivencia a esterilidade. Pelo contrário, não, foi da Marion, quando ela entra aqui, a câmera dela abre. Depois eu passo para você a orientação, Marion, para você desabilitar essa opção. Tá? Está lá nas preferências do Paul Talk. Então, espiritualmente, ele fala para nós que a ideia da fecundidade é sempre uma potencialidade que o espírito tem. Então ele pode sempre, como é lembrado por Emmanuel aqui no livro, ele diz assim, aqui, se considerarmos, né, todavia se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Né? Então aqui Emmanuel traz só mesmo aqui uma visão mais ampla para nós, né? Pensando aqui que a vida não se resume na fecundidade, na esterilidade, né? Mas isso dentro da visão global do espírito. Né? No mundo físico, isso pode ser uma limitação. Porém, aqui no mundo físico. Porém, no mundo espiritual, o espírito sempre terá a oportunidade de ser fecundo, de ser criativo, de produzir. E se por acaso a ideia da esterilidade chega no mundo espiritual, nós podemos dizer que essa esterilidade se dá muito mais pela paralisia do espírito no seu processo evolutivo. Não porque ele seja estéril, mas porque ele opta pela esterilidade, mas ainda assim, essa paralisação ela é temporária para o espírito, porque conforme ele vai se desenvolvendo, as próprias forças da vida vai fazendo com que ele se torne ativo. Então, se naquele momento ele prefere se tornar improdutivo, essa é uma opção dele que naturalmente vai gerar para ele a dor, o sofrimento, porque a gente lembra que se nós todos estamos destinados ao progresso e o espírito cria obstáculos para o seu próprio progresso, esses obstáculos serão as próprias provas e expiações que ele opta, que ele escolhe. Daí então que nós vamos ver que é questão de escolha do espírito, mas mais dia ou menos dia ele vai se transformar. E nós temos visto, dentro dessa visão espiritual, nos livros que nós estudamos, por exemplo,
de André Luiz, ou então de Manuel Filomeno de Miranda, que nós vemos espíritos que ficam durante muito tempo nessa condição de esterilidade, e muito mais do que esterilidade, muitas vezes provocando mal, gerando inclusive prejuízos para si mesmo, a partir do momento em que ele gera prejuízos aos outros. Mas que mais dia ou menos dia, ele muda a sua forma de viver e passa a trabalhar na sua reconstrução. Então esse é o ponto de vista que nós temos hoje. Analisando agora, a partir da visão da própria publicação do livro aqui que nós estudamos, né, lembrando que ele foi publicado na década de 1940, ali no início da década de 1940, a gente lembra que a esterilidade naquele período, assim como hoje também, nós podemos dizer que materialmente também ele é visto isso na atualidade, é simplesmente uma limitação social ou uma limitação pessoal, principalmente para as mulheres. Durante muito tempo, durante muitas e muitas e muitas gerações no passado, as mulheres eram sendo sempre responsabilizadas pela incapacidade de ter filhos. E não apenas isso, muitas vezes as mulheres elas eram julgadas pelo fato de não proporcionarem para determinadas famílias aqueles filhos varões, os filhos homens que se tornariam os herdeiros das famílias, Então elas eram sempre julgadas, primeiro, porque poderiam ter ou não ter filhos. Então aquela mulher não me proporciona filhos, sem fazer análise, porque hoje nós temos a possibilidade, com a evolução da ciência, da medicina, perceber que a esterilidade pode ser tanto a partir ali de limitações no aparelho reprodutor masculino, como também no feminino. Mas as mulheres foram estigmatizadas, primeiro pela capacidade de gerar filhos, depois pelo tipo de filho que vai gerar, sendo que havia uma preferência pelos filhos homens, e as mulheres, quando engravidavam de uma menina, elas eram as responsáveis, sendo que essa definição do sexo da criança é por parte dos homens, por parte do espermatozoide, e não do óvulo. Então isso aí, durante muito tempo, foi sendo sempre analisado de uma forma ou social ou pessoal. Hoje nós temos a visão da ciência que pode fazer essa análise. E mais do que isso, hoje nós temos também, que é diferentemente do que acontecia no passado, hoje nós temos um incentivo para a adoção. Então muitos casais que não podem ter filhos, que vivenciam essa experiência da esterilidade, a esterilidade biológica, mas não a esterilidade afetiva. E elas têm oportunidade, através da adoção, através de contato com orfanatos, com instituições, de terem essa oportunidade da maternidade e da paternidade a partir das forças do coração. Eu me lembro de uma amiga que ela tinha uma filhinha, que era uma garotinha adotada, que ela sempre dizia para a filha, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu do coração. Então é uma experiência também que para muitas pessoas acaba sendo o desejo da adoção, para outros acabam sendo a opção viável naquele momento, já que a esterilidade não permite a gravidez, e para outros é até uma situação impensável. Porque nós poderíamos entrar agora no campo da adoção e vermos aqui quais são os obstáculos, quais são os preconceitos que são feitos, quais são os movimentos e quais são também ali as provas e experiências vivenciadas pelas próprias crianças que são adotadas ou que não são adotadas. E nós temos ali tantos documentários, reportagens, que vão mostrando para nós a relação entre famílias e crianças e jovens que são adotados, as experiências vivenciadas dentro do círculo familiar. Então essa pergunta é bastante interessante naquela década de 1940 e hoje, nos tempos atuais, nós podemos também analisar essas mesmas questões com novos assuntos, com novos temas que para nós da atualidade fazem parte do nosso dia a dia. Então esterilidade, frustrações, a fecundidade, provas dentro da família, a impossibilidade que entra a questão da adoção, as experiências dos pais, as experiências dos filhos, as experiências de uma sociedade que muitas vezes acaba rejeitando crianças, gerando provas para si mesmas, porque a gente lembra que
No momento em que uma sociedade faz uma opção de gerar sofrimento para aqueles que são os seus integrantes, ou para aqueles que são ali outras sociedades, ela acaba gerando para si mesmas, né, as provas e expiações futuras. Basta a gente lembrar, por exemplo, a própria história do Brasil com relação à escravidão. Tudo aquilo que nós vivenciamos naquele período, seja na condição de pessoas escravizadas, sejam pessoas que optavam por escravizar pessoas, isso certamente gera provas e expiações que no futuro deverão ser confrontadas e resolvidas, assim como tantas outras experiências. E no caso, por exemplo, de lidar com crianças e tudo mais, isso faz parte também das experiências de uma sociedade. Então esse aqui é o ponto que nós analisamos aqui, olhando por esse lado, né, do lado material da esterilidade e da fertilidade. E aqui no caso, mais uma vez, quando nós falamos sobre a fecundidade espiritual, nós temos ali todas as ações espirituais que não dependem do corpo físico, mas dependem da vontade do espírito. Né? Então, esse é o complemento que ele apresenta para nós. Dudu colocou, tem uma senhora aqui que numa conversa disse que tomou 18 injeções para não ter a filha que nasceu e depois de grande disse a ela que não era nada além de ser gestora dela, porque mãe ela não iria ser nunca, contando isso assim para mim. Pois é, Dudu, a gente vê que essa pergunta aqui, como foi colocada para nós, se a esterilidade ou a fecundidade são provas, a gente vê que nesse caso, por exemplo, a fecundidade é uma prova muito, muito séria, muito profunda. Porque é aquela mulher que, mesmo não desejando a maternidade, em detrimento de outras mulheres que desejam ardentemente a maternidade, famílias de modo geral, né, homens e mulheres, famílias que desejam ter filhos, nós temos ali aqueles que conseguem, que têm sucesso, temos aqueles que são frustrados, tem aqueles que têm oportunidades e negligenciam. Chegamos até a ver naquele documentário que eu já comentei com vocês, chamado O Aborto dos Outros, né, um documentário brasileiro, que fala sobre situações de aborto que acontecem na nossa sociedade. Nós tivemos uma mulher que ela deu o depoimento dela que ela fez 4 abortos. 4 ou 5 abortos, e ela fez esse aborto porque ela não desejava ter filhos. Ela desejava viver as relações afetivas do modo como para ela era satisfatório e prazeroso, mas que gerava para ela, infelizmente, a gravidez. E ela então optava pelo aborto porque ela não queria ter filhos. E a gente vê assim quais serão as provas futuras, as experiências futuras que essa mãe, que negligenciou poderia colocar como bênção, como essa faculdade, essa capacidade que ela tem de gerar outra vida, mas que foi negligenciada. Né? Então tudo isso faz parte das experiências relacionadas aqui ao nosso mundo. A filha disse que preferia ser adotada do que ter essa mãe que me contou isso. Né? Pois é, nesse caso a gente tem ali, no caso da fecundidade, a experiência tanto para a mãe como para a filha. Porque através da fecundidade, através desses laços tão profundos que unem esses dois espíritos para um reencontro aqui no mundo material, aqui no mundo físico, a gente se pergunta, né, qual a relação desses dois espíritos no passado? Sempre olhando por aquela perspectiva que vai além da visão material. 2 espíritos que nutrem essa antipatia, essa mãe que negligencia a maternidade, seja a maternidade pela maternidade em si, ou seja, por aquele resíduo da consciência dela de imaginar reencontrar-se com aquele espírito que era uma antipatia do passado. Então pode ser, olha, eu não quero engravidar porque eu não quero reencontrar, ou eu não quero engravidar simplesmente porque eu não quero. Então nós temos ali o aborto também, que faz parte desse mesmo tema. Então vejamos bem, ó, fecundidade e esterilidade, adoção, aborto, constituição de família,
reencontro de espíritos, todos esses temas relacionados a isso. Por isso, então, duas provas bastante significativas para aqueles espíritos que vivenciam essas experiências de um modo doloroso. Porque isso traz essa experiência dolorosa, mas é essa dor relacionada com o resgate que cada espírito precisa se deparar. Próximo tema para nós aqui, questão 41. E nós poderíamos aqui trazer tantas e tantas histórias, né, relacionadas com sucessos e fracassos nas relações entre espíritos dentro do círculo familiar, envolvendo a gravidez ou a impossibilidade, né? Eu me lembro, quando se fala em adoção, eu me lembro de um colega que ele dizia assim, eu jamais adotaria. Sabe Deus de onde vem esse filho? Sabe Deus de onde ele vem? Quer dizer, é aquela ideia de o fato do espírito ser adotado com aquela mesma situação que a gente comentou no nosso estudo anterior, que falava aqui no livro, aqui no texto, na questão 37. 37 não, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui para a gente poder fazer direitinho. Aqui. Espera aí, eu acho que é na questão 34 aqui. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Aquilo que nós comentamos, mas não era essa daqui não. Deixa eu pegar outra aqui, pera lá. Aqui, só um instantinho que eu quero pegar que eu acho bem interessante aqui para nós. Não, não está aqui, eu acho que está no livro dos Espíritos que a gente viu. Mas falava sobre a herança, né, a herança moral. Assim como nós falamos também sobre... falamos no livro dos Espíritos. Falamos sobre a herança dos espíritos, né? Não, foi na Revista Espírita da semana passada, que falava sobre hereditariedade espiritual. Lembrem, né, daquele artigo que nós estudamos? Que quando então foi perguntado para Kardec, através daquela correspondência que ele recebeu, se existe essa herança espiritual. Por exemplo, né, ele fazia uma relação de numa família que tinha ali uma pessoa muito talentosa e os filhos nasceriam com esses mesmos talentos. Ou por exemplo, os pais trazem ali uma deficiência de caráter e os filhos necessariamente herdarão essa falta de caráter dos pais. Né? Então a gente vê que aquela pergunta que foi feita, dentro dessa questão que a gente coloca da adoção desse colega, que mencionou isso, né? Eu não vou adotar porque eu não sei de onde vem essa criança, quem são os pais dele. Ainda com essa ideia de que a herança biológica transfere para o espírito a herança moral também. Né? A mesma coisa que a gente pensou. Olha quantas questões vão surgindo a partir dessa visão da esterilidade e da fecundidade. Refere-se ao legado de ações e virtudes que cada indivíduo constrói ao longo de suas vidas, e que pode ser transmitido para as gerações futuras, tanto materialmente quanto moralmente, né, da Revista Espírita. Né? Então é isso aí. Então a gente vê assim que existe ainda essa nossa visão limitada exatamente pela falta de entendimento sobre a realidade do mundo espiritual. Porque quando se fala, e olha a beleza que a doutrina espírita proporciona para nós, ela não faz simplesmente, ela não traz para nós simplesmente aquela ideia de acreditarmos ou não na existência do espírito, mas nos permite, através dessa análise mais profunda, através da filosofia, do aspecto filosófico da doutrina espírita, compreendermos todas as consequências e todas as situações que envolvem o espírito. E não apenas se ele existe ou não existe, mas quais são as experiências que ele vivencia a partir dessa existência. E todos esses exemplos que a gente vai estudando são exatamente ali para ilustrar toda a complexidade que gira em torno da vida de um princípio inteligente, de um espírito. Né? Provas, expiações, reencarnações, questões morais, experiências no mundo físico, experiências individuais, experiências coletivas, né? Provas atuais, provas futuras, enfim. Então essa é a questão que foi apresentada para nós. Próxima questão, para fecharmos aqui esse pacote das questões envolvendo a biologia,
Foi perguntado também a Emmanuel. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Antes de continuar, só Dudu colocou resumidamente, a revista Espírita, ao tratar da herança moral, ressalta a importância de viver uma vida ética virtuosa, não apenas para o próprio desenvolvimento, mas também para o legado que deixamos para o futuro, né? Então está aí o complemento dessa questão, né? Porque a herança moral, a hereditariedade moral, ela foi um artigo muito interessante que nós lemos, porque traz uma visão, embora muito presente no nosso dia a dia, porque nós imaginamos assim, né? Nós até comentamos dos vários exemplos, né? Famílias de atletas, famílias de políticos, famílias de artistas, famílias de cientistas, profissões diversas, caráteres diversos, né? Pessoas que são virtuosas, pessoas que trazem imperfeições morais, e isso gera. Conheci uma família, por exemplo, que o pai era usuário de drogas e o filho também era. Então, quer dizer assim, o filho puxou o pai, ele puxou o pai, por isso ele fez tal coisa, né? E, na verdade, a gente considera isso como uma herança biológica, levando a questões morais. E, na verdade, isso são escolhas que os próprios espíritos fazem, e essa união se dá exatamente pelas tendências e pelas necessidades que eles têm de viverem aquela experiência juntas, né? De viver a experiência juntos. Mas vamos lá, então. 41 aqui, foi colocado para nós. Mais uma vez, a ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa da aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo. Então, quando nós falamos em evolução, nós temos hoje teorias que falam para nós, né, da evolução nas várias áreas da ciência. Ele mencionou para nós aqui, por exemplo, as ideias darwinianas, né? Ou seja, Darwin, quando propôs para nós a ideia da evolução, através ali da publicação do seu livro A Evolução das Espécies, né, que foi em 1859, 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, Darwin então falava sobre a evolução das espécies. E várias outras teorias foram mostrando para nós sobre a evolução do universo, a partir ali da década de 1950, 1960, né, com Edwin Hubble, por exemplo, quando ele falava sobre a ideia do universo, que era visto de uma forma estática e sem começo e sem fim. O universo sempre existiu. Aí o Hubble, então, que inclusive deram o nome ao telescópio, né, com esse sobrenome Hubble, ele foi aquele cientista que estudou sobre o distanciamento entre as estrelas e as galáxias. E ele percebeu, se as estrelas estão se afastando, significa que num determinado momento elas estavam todas juntas. Daí surgiu a ideia do Big Bang que nós conhecemos hoje. Então, quer dizer, o universo está em plena evolução. Então procura-se na origem, como era no início, para ver como se tornou a partir de agora e o que se espera alcançar no futuro. Então as diversas teorias da biologia, as diversas teorias da química, da física, toda a ampliação do conhecimento. Mas a pergunta que foi feita para nós é, com todos esses conhecimentos que vão trazendo para nós essa ideia da evolução, isso representa algo que faz com que a visão do mundo material se aproxime da visão do mundo espiritual, e especialmente dentro dessas verdades que o Espiritismo vem revelando para nós através dos Espíritos que trazem para nós as instruções? Essa evolução do mundo material representa também uma maior espiritualização da nossa sociedade? Ele coloca então aqui a resposta. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Eu separei aqui para nós estudarmos algumas questões do Livro dos Espíritos. Inicialmente a gente vai ter aqui, que essa ideia da evolução e dessa aproximação com a doutrina espírita, nós temos aqui então que Emmanuel
reconhece, claro, né, todas as teorias evolutivas, evolucionistas que nós temos hoje, como por exemplo a do próprio Darwin que a gente comentou, fazendo uma aproximação com essas verdades espirituais. O próprio Espiritismo, né, ele traz para nós a proposta da evolução do espírito através das reencarnações. E ele traz para nós também um entendimento sobre as ideias científicas da evolução biológica, fazendo com que essa verdade suprema, que seria a união, a integração entre o corpo, que é essa visão evolucionista da biologia, a mente, a evolução das ciências humanas, compreendendo a construção do pensamento, os valores de um indivíduo, a constituição da sociedade de um modo geral, e depois unificando com o espírito. Então, juntando corpo, mente e espírito. Fazendo então com que haja essa aproximação do mundo físico com o mundo espiritual. A gente vai lembrar que naquele início, quando esse livro foi publicado em 1940, naquele comecinho, a gente lembra que logo no início, na verdade, do século XX, Darwin, então, ali trouxe as suas primeiras ideias, e lembrando que não foi pelo fato dele publicar esse livro que o pensamento se transformou, houve uma grande revolução de uma hora para outra. Depois que o livro foi publicado, muitas décadas se passaram para que as pessoas pudessem digerir esse assunto, sendo aceito por uns, sendo negado por outros, principalmente pelas religiões. O próprio Darwin, né, foi excomungado da igreja anglicana pelo fato de apresentar essa ideia de que o homem era um descendente de macaco. E de fato não é, né? Tanto que os primatas como o ser humano, eles têm um descendente comum. Mas um não é descendente do outro, né? Não houve essa evolução. Mas dentro da visão de Darwin naquela época, era exatamente essa ideia, né? Que o homem, pela semelhança que ele tinha com os primatas, ele acabava fazendo essa evolução. E aí charges foram criadas, colocando Darwin, por exemplo, o rosto de Darwin num corpo de macaco e tudo mais, né? Então ele foi criticado não apenas pelos colegas da ciência, pelos seus pares ali no meio científico, ele era naturalista, né? Então outros naturalistas começaram também a apresentar essa mesma ideia, começaram a criticar essa ideia, porque não concordavam, embora outros, como o Alfred Wallace, por exemplo, concordava com ele. Falava sobre essa evolução. Mas dentro do meio científico ele era muito criticado, a sociedade trazia essa crítica, e as religiões em especial faziam críticas muito duras. Mas aí o Espiritismo chega, trazendo para nós o Espiritismo que é visto hoje como uma religião, embora ele seja uma filosofia que aproxima o homem, né, da sua realidade espiritual, é uma filosofia espiritualista, e ela, em vez de fazer exatamente essa crítica que as religiões tradicionais fazem, o Espiritismo, ao contrário, ele aproxima a visão espiritual da visão científica. Principalmente ali trazendo a ideia da evolução, fazendo com que essa evolução biológica seja uma realidade, porque a evolução biológica acompanha a evolução do espírito. A gente lembra, né, que nós temos ali as religiões, por exemplo, que elas são criacionistas, enquanto que as ciências são evolucionistas. Mas a gente lembra que tanto Darwin como os demais cientistas não apresentaram de uma forma definitiva, a origem da vida. É até um tema ali, um dos grandes mistérios que nós temos hoje, esses grandes mistérios de tentarmos entender exatamente como tudo surgiu na vida biológica aqui no nosso planeta. Então, a ideia da evolução em si faz parte das nossas ciências clássicas. A ideia do criacionismo faz parte das religiões tradicionais. E o Espiritismo veio trazer uma unificação entre esses dois campos. Porque a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela é criacionista, porque ela entende que a vida foi criada por Deus, ela não surgiu por acaso, mas houve, como nós acompanhamos ali também no livro Evolução em Dois Mundos com André Luiz,
quando ele trazia para nós, né, usando aquelas expressões dos arquitetos espirituais, dos engenheiros espirituais, dos projetores espirituais, né, de fazerem ali toda a elaboração da vida para surgir no nosso planeta. Então, tudo começa com essa força divina, que Deus se torna a causa primária de todas as coisas, e dentre essas causas primárias está exatamente a origem da vida, mas ao mesmo tempo também abraça a ideia da evolução, porque a evolução faz parte da ciência, faz parte do curso natural dos seres biológicos. Então o nosso planeta surgiu naquele começo, os primeiros seres unicelulares depois foram se tornando cada vez mais complexos, e tudo aquilo que a ciência hoje vai mostrando através das suas pesquisas. Porque não são apenas teorias, são demonstrações a partir dos estudos de tudo aquilo que a natureza vai mostrando para nós, de fósseis, de evoluções, de transformações dos seres vivos. Então o Espiritismo faz essa conexão, ele se torna um elo aproximando a ideia da evolução, que toda a biologia evoluiu, mas ao mesmo tempo ele fala também sobre a ideia da causa primária que fez com que a vida surgisse, que é Deus. Então ele faz a conexão entre esses dois grupos, né? Hoje, quando nós falamos sobre a ciência tradicional, a ciência atual, nós temos, né, duas disciplinas interessantes que são bastante estudadas, que é o caso da biologia evolutiva, que fala exatamente desse aspecto, que Darwin, né, enquanto Darwin era naturalista, já que não havia ali outras ciências que estavam se desenvolvendo, nós temos hoje a biologia evolutiva. E temos da mesma forma também a própria psicologia evolutiva, que são duas áreas de pesquisa que estudam a evolução. E elas estão constantemente trabalhando nessa ideia da exploração, da evolução. Porém, o que a gente percebe é que elas não estão explorando a dimensão espiritual. Elas focam apenas naquilo que pode ser observado aqui no mundo material, tanto no sentido biológico, como no sentido comportamental. Como é que nós podemos comparar o ser humano hoje do ser humano de 5 séculos, por exemplo? Quais foram as suas aquisições morais, intelectuais, talentos, comportamentais e tudo mais? Então a gente vê que o que as ciências hoje, sejam elas ciências positivas, sejam elas ciências de observação, que são as ciências humanas, que também são positivas, né, porque elas estudam ali, fazem análise de fatos para trazer suas conclusões, nós vemos que essas duas ciências se limitam apenas ao estudo do mundo material. Tem que ser um estudo constante, quer dizer, algo que nunca vai parar, até porque não apenas ali o conhecimento vai se ampliando, mas os métodos também, o entendimento também. Nós não podemos fazer perguntas hoje para os estudos que são feitos de ideias que nós ainda não desenvolvemos. Então as perguntas vão sendo feitas conforme nós vamos obtendo respostas. A partir do momento em que nós criamos novas ideias, novas perguntas vão surgindo. As perguntas que nós fazemos hoje a respeito dos vários temas envolvendo a realidade humana e até mesmo a realidade universal, vamos dizer assim, são perguntas que nós fazemos hoje exatamente por causa da evolução do raciocínio, a evolução do pensamento. Coisa que há 5 séculos, voltando a 5 séculos, arredondando ali para 500 anos mais ou menos, as perguntas daquela época não eram feitas. Até porque naquela época, vamos lembrar, né, o que nós tínhamos há 500 anos? Né? A ideia do geocentrismo, quando se falava que a Terra era o centro do universo. Aí nós tínhamos ali, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que apresentavam a ideia de que o Sol era o centro do universo. Depois percebemos que nem a Terra nem o Sol eram o centro do universo, mas que a nossa galáxia sequer era o centro de alguma coisa, ela era parte de um grande universo de outras galáxias, né? Então tudo isso que nós estamos vendo hoje, esse processo de evolução, as perguntas vão surgindo de acordo com a evolução do próprio raciocínio, do próprio entendimento que nós temos. Então enquanto essas duas ciências, tanto a biologia como a psicologia, vão desenvolvendo as suas observações a partir aqui do mundo material,
o Espiritismo traz para nós a visão espiritual. Porque ele traz para nós ali essa visão que nós podemos chamar de visão holística. E ela traz exatamente ali a ideia de que ciência e espiritualidade vão convergir, elas vão se unir no futuro. A partir do momento, somente a partir do momento em que a humanidade começar a compreender melhor a imortalidade do espírito e o próprio sentido da vida. Enquanto nós não voltarmos os nossos olhos de uma forma convicta para a realidade do espírito, nós continuaremos fazendo estudos apenas limitados pelo nosso mundo material. Para complementar aqui, para finalizarmos também, eu trouxe para vocês aqui 3 questões do Livro dos Espíritos, eu anotei aqui, 783, 793 e 799. Vamos aqui então para 783, para a gente ver aqui essas 3 perguntas lá das leis morais. Só um instantinho. Das leis morais, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre a lei do progresso. Só um instantinho que eu apertei aqui um botão errado e acabei tirando do ponto certo. Aqui, questão 783. Está aqui, ó. 783. Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Lembra que a pergunta aqui do Consolador foi: com a evolução da ciência, haverá uma aproximação com aquilo que o Espiritismo apresenta, trazendo aqui as verdades do plano espiritual? Então, quer dizer, segue sempre progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a evolução científica acontece com muito mais facilidade. Já a evolução moral já acontece de uma forma diferente. E essa evolução moral só vai acontecer a partir do momento em que nós tivermos um entendimento mais profundo a respeito da realidade do espírito. Depois aqui na questão 793. Eu não vou ler aqui o comentário de Kardec, né, porque isso aqui a gente vai estudar em breve, para termos aqui um entendimento melhor. 793. Está aqui, falando sobre civilização. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, quer dizer, uma civilização evoluída? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feitos grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, olha só, essa evolução que nós estamos alcançando hoje apenas faz com que nós apenas evoluamos no sentido de esclarecimento, mas não a evolução verdadeiramente no sentido espiritual. Mas, então, como ele coloca aqui, até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Essa primeira fase da civilização, se nós pensarmos bem, é aquilo que nós estamos alcançando hoje.
A cada dia nós trazemos novas descobertas tecnológicas, facilitando a nossa vida, como exploração espacial, conhecimento sobre a genética, inteligência artificial, telecomunicações, etc, etc. Mas no que isso exatamente reflete na nossa transformação, no nosso crescimento espiritual? Então, essa primeira fase significa que nós estamos nos esclarecendo e desenvolvendo tecnologia. O Espiritismo vai apontando para nós a realidade do Espírito, mas nós vemos que isso tudo que nós aprendemos e desenvolvemos aqui no nosso mundo não passa da barreira do mundo físico. Fica apenas restrito aqui ao mundo que nós vivemos. Somente depois que nós transcendermos essas barreiras, que nós passarmos a compreender o Espírito como uma realidade, nós veremos sentido em todas essas descobertas. Porque do contrário, vai ser apenas ali a satisfação das nossas ambições, a procura que nós temos para poder tornar nossa vida mais confortável, mais prática, satisfazer o nosso interesse por riquezas, mas na prática, o que isso representa em termos de evolução espiritual? E aí nós vamos entender, conforme que os espíritos respondem a Kardec, que a evolução se dá através de muitos degraus que são galgados. Nós estamos ali nos primeiros. Damos o primeiro passo, depois damos um segundo passo e vamos subindo, degrau por degrau. Porém, é aquela escada muito longa, até porque o sentido de evolução que nós temos hoje é uma evolução baseada na nossa visão, na nossa percepção. Lembrem que nós falamos sobre os diversos mundos que existem no universo a partir da visão do Espiritismo. Nós temos os mundos primitivos, nós temos os mundos de prova e expiação, temos os mundos regenerados, temos os mundos felizes e os mundos angelicais. Então Kardec procurou trazer, ele fala sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então ele coloca essas 5 categorias de mundos, digamos assim. Quando nós olhamos para trás, para ver os mundos primitivos, nós vemos as próprias condições do nosso planeta no passado. Basta nós pegarmos os livros de história, estudando a pré-história, estudando as primeiras civilizações, as guerras, as conquistas, as construções das civilizações. Nós vamos encontrar então ali a primeira fase do nosso mundo, o nosso mundo primitivo, onde havia ainda uma brutalidade muito grande, onde havia uma visão baseada quase que essencialmente no instinto. A inteligência começando a se desenvolver, né, trazendo ali os seus primeiros passos. Saímos da fase primitiva, entramos na fase de provas e expiações, que é essa realidade que a gente vive. Espíritos cada vez mais esclarecidos, com oportunidade de resgatar o passado delituoso, passado equivocado, passado imperfeito que nós tivemos. Temos ainda uma longa jornada pela frente. O que nós entendemos de mundo regenerado? É um mundo sem as dificuldades que nós temos hoje. E os mundos felizes? Aí nós já começamos a fazer ali as nossas divagações, o que vem a ser um mundo feliz. E aí nós vamos lembrar que para falar de mundo feliz, nós temos que primeiro entender o que é felicidade. É igual aquilo que a gente comenta, né? Para você falar sobre tudo aquilo, todos os fenômenos provocados pelos espíritos, você precisa primeiro ter a convicção de que o espírito existe. Para depois você falar sobre comunicações, fantasmas, reencarnações e todos os temas ali, sejam eles mais técnicos que o Espiritismo apresenta, sejam eles mais fantasiosos que fazem parte da nossa cultura popular. O Espírito tem que ser a chave de tudo. Para falarmos então de um mundo feliz, nós precisamos entender o que é felicidade. E o que é a felicidade para nós? Felicidade para nós significa ter conforto material, ter uma saúde adequada, ter relacionamentos bons. Será que nos mundos felizes os espíritos estão preocupados com esse tipo de conforto? Será que eles estão preocupados com a saúde biológica? Então, para nós, a ideia de felicidade ela é muito limitada dentro do nosso ponto de vista.
Para alguém que ganha na loteria, a felicidade dela foi alcançada. E depois que ela desencarnar, que ela não vai ter mais a conta bancária, o que vai ser dessa felicidade que ela construiu ou que ela acreditou ter alcançado? Então a ideia de mundo feliz para nós é muito limitada. Por isso essa escada evolutiva é uma escada que tem tantos degraus que nós perdemos de vista. Então o nosso alcance ele é muito limitado. Nós vemos até certo ponto. Quando chegamos nesse certo ponto, nós veremos um outro ponto. Chegando nesse outro ponto, e assim vai sucessivamente. A nossa visão vai se ampliando conforme a gente vai subindo esses degraus. Mas toda grande subida, ou como lembra grande, né, toda grande jornada, começa com o primeiro passo. Toda subida nessa grande escada começa com o primeiro degrau. Nós estamos nos primeiros degraus, desenvolvendo o nosso intelecto. Então aquilo que é falado para nós no Livro dos Espíritos mostra que nós estamos nos esclarecendo. Agora, do esclarecimento para a transformação moral efetivamente, nós precisamos fazer aquela pergunta que nós estudamos numa outra oportunidade. Por que eu tenho que ser bom? Me dá um motivo para eu ser uma pessoa boa e não ser uma pessoa egoísta. O que eu ganho sendo uma pessoa generosa, vendo que todas as pessoas generosas sofrem e que os egoístas se dão bem? Se nós não tivermos uma visão espiritual que traga para nós esse esclarecimento, a nossa visão aqui no mundo físico faz com que nós façamos essas perguntas. Qual é o sentido de ser uma pessoa boa? Agora, quando nós vemos espiritualmente que o espírito sempre progride alcançando a sua felicidade, a partir dessa transformação moral, essa ser uma pessoa boa faz parte desse processo de mudança. Mas para isso eu preciso ter essa visão além do mundo físico. Onde a vida aqui no mundo físico, muitas vezes, ela se dá pela lei do mais forte. A lei daqueles que são os mais capazes. Os incapazes simplesmente sofrem. Então nossa visão tem que sair do esclarecimento do mundo físico para chegar no esclarecimento do mundo material, do mundo espiritual, e depois efetivamente proporcionar as mudanças que nós precisamos. Angelina trouxe para nós: a vossa evolução está acontecendo paulatinamente, porque ainda é preciso entender que evolução acontecerá do individual, que acontece agora, para a evolução acontecer, irá acontecer da individualidade para chegar à coletividade. Depende de cada um de vós. Né? Obrigado, nosso querido amigo. E lembra que Joana, ela diz para nós que a sociedade é como um organismo, em que cada indivíduo corresponde a uma célula. Uma célula doente faz com que o corpo fique doente. Uma célula saudável, e todas as células ficando saudáveis, encontraremos organismos saudáveis. Então, na verdade, quando a gente fala sobre mundo regenerado, na verdade nós falamos um mundo de espíritos regenerados, o mundo de pessoas regeneradas. E é aí que nós vamos encontrar então que é exatamente essa a evolução. A evolução que sai do mundo físico e a evolução que chega no mundo espiritual. A evolução que sai da nossa vivência material para a nossa vivência espiritual. Então, meus amigos, é isso. Finalizando por aqui o nosso trabalho. Vimos então essas duas últimas questões aqui do nosso livro O Consolador, dessa parte da biologia, que fala para nós então sobre a ideia da evolução, e fala para nós aqui também, que nós vimos hoje, sobre a fecundidade e a esterilidade. O próximo tema que nós vamos encontrar, a psicologia, e vai falar um pouquinho agora sobre as ciências humanas, que são as duas últimas, né? Psicologia e sociologia. Vamos tentar aqui explorar, tirar aqui o melhor desse conteúdo tão importante que Emmanuel traz para nós, para entendermos exatamente a evolução desse aspecto psicológico, não apenas a partir da visão terrena, mas a visão psicológica, o entendimento da psicologia a partir da visão do espírito. E aí nós veremos de que modo que a nossa sociedade desenvolve essa ciência humana, vendo o indivíduo, vendo o homem